estresse que pode dar trabalho de cardiológico. É de verdade mesmo, assim, e não é um estresse grande, é um estresse de dia a dia mesmo. Trabalho bastante, né? E aí, tava trabalhando bem mais. E aí eu comecei a ter muitas contrações que ritmavam, desde 18 semanas, tinha 15 dias, muito cedo. E aí, a minha obstetra me afastou uns 20 dias, né? Por isso que eu fui sumida. Naquele tempo ela me afastou do trabalho com história de tudo. E aí agora eu tenho que diminuir o ritmo de todas as coisas que eu faço na vida. Tenho que ir pra piscina toda semana pra relaxar. Coisa ruim, professor. Coisa ruim, né? E o pior é que eu fico preocupada. E eu era uma coisa que eu subestimava muito. Eu achava que assim, o estresse, ok, faz mal, né? Faz mal pra tudo, mas a gente ignora, acha que é um grande estresse, mas não, um estresse pequeno já pode ser prejudicial. Então fica aí aqui, porque eu não sabia tudo. Pessoal, é o seguinte, hoje o nosso tema vai ser sobre as neoplasias melanocíticas benignas, tá? A gente falou sobre o melanoma e agora a gente vai falar sobre as neoplasias que são benignas. O que são as neoplasias melanocíticas? São neoplasias que a gente tem a partir da melanina produzida pelos nossos melanócitos. O que são os melanócitos? As células produtoras de pigmento que são presentes na epiderme, tá? Para cada tipo de lesão melanocítica, a gente vai ter uma fisiopatologia. Não vou cobrar de vocês fisiopatologia das lesões melanocíticas, porque elas são bem complexas, cada uma tem sua fisiopatologia, sua alteração genética, algumas não são bem elucidadas, são somente teorias, então a gente vai ficar de novo naquele básico do que vocês precisam saber para a unidade básica de saúde, tá? E como conduzir esses casos. A primeira delas são as sardinhas, que são as efélides, né? O nome técnico das sardas são efélides. Então, elas são resultados daquela melanogênese, ou seja, a formação de pigmento induzida pelo sol. Elas podem aparecer nas áreas expostas do corpo, tá? Principalmente rosto, ombro, colo das pessoas que têm tendência a ter efélides. E elas não acontecem nas mucosas, tá? Então, não tem sarda na boca, por exemplo. Elas são pequenininhas, geralmente bem demarcadas, arredondadas, mas elas podem ter também as bordas irregulares, isso varia de acordo com a lesão daquele paciente. Geralmente elas têm entre 1 e 3 milímetros, tem sardinhas que são um pouco maiores, tem outras que são menores, mas elas geralmente possuem o mesmo padrão, elas não costumam ser tão grandes como um lentigo solar, por exemplo. E elas tendem a aumentar, né, em número quanto mais essa pessoa é exposta ao sol e também conforme o envelhecimento. Aqui as sardinhas. Então a gente vê as lesões bem demarcadas, tá? Elas se confluem, elas se sobrepõem. Então às vezes a gente tem a impressão de que a gente está vendo uma lesão mal delimitada, mas não. Existem sardas que são mais claras, existem outras que são mais escuras. Por elas se sobreporem, a gente tem essa impressão, mas acabam sendo lesões diferentes, tá? Elas são benignas e não transformam em melanoma, tá bom? As efélides, elas não sofrem transformação maligna, mas elas são indicadores de que aquela pele recebeu dano solar, porque o surgimento delas é devido à radiação ultravioleta, tá? Então, a pessoa que tem muitas sardinhas, a gente sabe que é exposta ao sol, logo tem um risco maior de ter um câncer de pele. Independente do tipo, tá? Melanoma e não melanoma. Porque todos esses tipos de pele, SEC, CPC, melanoma, são devidos à exposição à radiação ultravioleta. E como que a gente trata as sardas, né? Evitando a exposição solar, orientando essa paciente a fazer o uso de um protetor solar, de evitar diretamente a exposição solar, chapéu, roupa. A gente também pode fazer isso daqui já é mais para os dermatologistas, né? Clareadores tópicos, laser para poder clarear essas sardinhas. Mas o que é importante com relação às efélides? A gente entender que este é um paciente de risco para câncer de pele. Não que a sarda vai ser para não câncer de pele, mas sim porque ela indica exposição. Nós temos as manchas
manchas ou até placas, elas podem ter um certo relevo. Elas são bem delimitadas, tá? Tem uma cor uniforme, marrom clara. Esse nome café com leite é justamente porque lembra a cor de café com leite, as manchas, tá? E elas podem variar entre 2 a 5 centímetros em adultos, mas existem manchas bem grandes, tá? Elas costumam ser observadas na infância ou no início da infância, encontradas em até 20% da população e não evoluem por malignidade. Então, com relação a isso, a gente pode saber. Mas por que é interessante a gente saber quais são as manchas café com leite? Ó, essa aqui todo mundo deve ter, né? Ó, já que é 20% da população, alguém deve ter mancha de café com leite aqui. Então, vamos entender qual que é a grande tensão ligada a essa mancha, tá? Então, as pessoas que têm essas manchas café com leite, pode ter uma ou pode ter várias, elas podem ser múltiplas, tá? Mais de 12. E existe possibilidade dessa pessoa que tem, principalmente as múltiplas manchas café com leite, terem síndrome de neurofibromatose 1, tá? Então, esses pacientes que têm muitas manchas café com leite, a gente acaba fazendo rastreio de neurofibromatose, tá bom? Eu lembro, eu tenho um trauma com mancha de café com leite, porque quando eu estava na faculdade, o meu professor de dermato, ele era bem velhinho. A gente nem sabia a idade dele, porque como ele era dermatologista, a cara dele era indefinida, né? Ele tinha uma pele maravilhosa. Só que, assim, gente, sério, ele tinha mais de 80 anos, era perto dos 90. Então ele era um senhorzinho muito sem noção, coitado. Ele estava atendendo uma criança que tinha mancha de café com leite, ele ia explicar pra gente com relação às manchas de café com leite, e aí ele virou e falou assim: isso aqui é mancha de café com leite, a menina pode convulsionar a qualquer momento. Era uma criança de 2, 3 anos, a mãe começou a ficar desesperada, a chorar. E foi isso. E tchau, ele não tem o que fazer, tchau. Saiu da sala. E aí a gente ficou com aquela bucha dentro da sala, né? Os pré-internos, nós éramos pré-internos, não estavam nem internados. A gente ficou sem saber o que explicar pra mim, porque nem a gente sabia o que era mancha de café com leite, que não era assim, que não é porque eles mancham de café com leite, que ia até cometimento neurológico, e sim que poderia ser um fator de risco. Enfim, foi bem complicado a gente sair daquela situação, mas foi uma coisa marcante. Porque agora, toda vez que a gente vê mancha de café com leite, principalmente em criança, principalmente se são múltiplas, a gente não pode esquecer que pode estar cometimento neurológico, tá? Então, esse é um dado que vai ter que ser interrogado na anamnese, talvez encaminhar esse paciente para o neuro para poder fazer rastreio de doença neurológica. Com relação à patogênese, né? A gente tem também aumento de melanogênese e um aumento do conteúdo de melanina nos queratinócitos daquela região onde a gente tem a placa ou a mancha, tá? Elas geralmente têm essa morfologia oval, com margens bem definidas, geralmente regulares, tá? E pode estar em qualquer lugar do corpo, com exceção das mucosas. E conforme a pessoa vai crescendo, essa mancha tende a crescer também. Lentículo solar, que a gente já tinha falado mais ou menos por cima na outra aula, mas agora a gente vai destrinchar um pouquinho mais o lentículo. Então a gente vai ter máculas marrons, que também acontecem devido a uma exposição solar, uma exposição à radiação ultravioleta, né? A gente encontra lentículo, gente, em cerca de 90% da população caucasiana com mais de 60 anos. Então, sul, sudeste, que tem uma maior população caucasiana, praticamente todos os idosos vão ter lentículo solar nas áreas fotoexpostas, tá? A incidência do lentículo vai variar de acordo com a idade. Quanto mais idade, maior a chance de você encontrar lentículo daquela pessoa. Mas a gente também pode encontrar em pacientes mais jovens, a depender da exposição solar que esse paciente teve, tá? Eu mesma tenho uma paciente de 40 anos que ela tem pele de uma pessoa de 60. E essa paciente de 40 anos trabalhou exposta ao sol, na roça, desde a infância. Então ela tem um fotodano tão importante. E aqui em Colônia, né? Ela é branca, do olho azul, então coitada. Não tinha melanina nenhuma, era um fototipo 1, era igual a Cecília, branquinha. E desde nova, desde 10, 12 anos, ela já trabalhava exposta, né, na roça. A pele dela é uma pele com fotodano de 60 anos.
aumenta o risco de câncer de pele. E pensa, uma pele com tanto fotodano, tão jovem, a chance de eu ter uma transformação maligna dessas lesões ainda nos outros 40, 50 anos de vida que essa pessoa vai ter é muito grande. Tá? Sobre a patogênese, né? A gente tem uma hiperplasia epidérmica com proliferação de melanócitos. Então, isso faz com que a gente tenha a formação do lentisco solar. A gente acaba tendo um acúmulo de melanina que vai ser variável, tá? Algumas máculas lentiginosas vão ser mais escuras e outras vão ser mais claras. E sempre em resposta à exposição crônica à radiação ultravioleta. Elas costumam ser bem delimitadas, com forma arredondada, podem ser ovaladas ou irregulares. Eu vejo mais lentigo de forma irregular, não costumo ver lentigo ovalado, tá? Tem essa variação do marrom claro, marrom escuro ou até preto, tá? Quando eu vejo um lentigo que é preto, eu sempre biopsio, porque eu sempre acho que é um lentigo maligno. E às vezes eu dou sorte de vir lentigo solar, só era com mais melanina, tá? Professor, Oi? e nesses casos que a pessoa tem um monte de lentigo, vai ver pelas mantinhas brancas? Ó, isso daqui, nessa foto aqui em específico, não me parece que é a tal da leucodermia butata, que é o que você está perguntando, essas manchinhas brancas, tá? Isso aqui me parece ser a própria pele do paciente, que é a cor da pele dele mesmo, tá? Então, ó, tem tanto lentigo que a gente nem vê mais a cor da pele por baixo, mas isso aqui, ó, é a pele do paciente. Então, era branco desse jeito, tá? A leucodermia butata já é o contrário. Vocês já viram essas pintinhas brancas também? Nesse mesmo tipo de paciente, no fotodano, que acaba tendo, parece que você jogou um confete, leucodermia butata mesmo. É devido à exposição solar também. Só que o que acontece? Acontece a morte dos melanócitos. Provavelmente porque eles vão sofrendo transformação maligna, a gente ainda tem sistema imune competente que consegue fazer anticorpos que vão inibir esses melanócitos, que vão matar os melanócitos, e aí a gente tem essas máculas acrônicas, porque acabou a melanina na fotografia, tá? Aí vocês vão entender um pouquinho mais isso ali no nevoado, porque vai mostrar isso. Mas a leucodermia butata é por essa razão. Teve exposição solar, provavelmente estava sofrendo transformação maligna, imunidade, vai lá, mata e deixa branco, porque não para de produzir melanina. Professor, esse tipo de paciente tem não sofre transformação maligna na leucodermia butata, tá? Mas por ter um fotodano, precisa de acompanhamento semestral com o dermato, tá bom? Gente, isso é uma coisa importante, tá? Todo mundo que tem fotodano importante precisa de acompanhamento semestral com o dermatologista, e não é aquela consulta de 5 minutos, é consulta oncodermatológica, que precisa ficar de calcinha sutiã, deita de frente, olha a pele inteira, vira de costas, olha a pele inteira também, tá? Essa é a consulta oncodermatológica, uma consulta mais demorada, mas a gente consegue diagnosticar de forma precoce, tanto as lesões precursoras como câncer já instalado, tá? É bem bacana quando a gente faz um segmento maior, assim, quando eu estava fazendo a dermato, lá em São Paulo, tem muito, né, câncer de pele, é muita população caucasiana. Era muito engraçado, porque assim, às vezes era o mesmo paciente de câncer de pele que eu ia acompanhando lá no serviço de especialização, e ele voltava assim, a cada um ano a gente achava um câncer de pele novo. Aí a gente falava, olha só, se fosse um paciente que a gente dissesse, não, tirou, tá curado, agora é só usar protetor solar. Um ano depois ele ia ter uma nova lesão, ia ficar sem diagnóstico, achando que foi um câncer isolado, e não ia ter oportunidade de tratar, tá? Então, é acompanhamento semestral. Outra coisa também importante, que isso a gente já falou, mas o lentigo ele vai aparecer sempre em área fotoexposta, tá? Então, se eu tenho uma pessoa que usou de fato camisa durante a vida toda para trabalhar e tudo mais, vai ter lesão somente nas mãos, face e um pouco do colo, que geralmente o decote aparece. Agora não, uma pessoa que passou a vida toda exposta com
blusa de manga curta. Minha avó, por exemplo, minha avó é branca, só que ela é professora de educação física. E ela falou que na época que ela se formou, tinha 20 e poucos anos, e ela ia dar aula, as quadras não eram cobertas e não existia protetor solar. Ela dava aula de regata e calça leve. A perna dela é cheia de lentigo solar, da metade da canela para baixo. Eu falava, nossa, ela começar a sair de calça leve já, anos 60, 50. Ela usava calça leve, então da metade da perna para baixo ela tem bastante lentigo. A coxa dela é branca, nada envelhecida. E o braço, ali ela só tem poupada a área da regata, que ela dava aula, né? Braço também todo cheio de lentigo, colo todo cheio de lentigo também, rosto. Então, assim, acaba sendo muito difícil, tipo, o tratamento, a condução desse tipo de paciente, né? E ela foi exposta à radiação dessa forma durante 20, 30 anos. Só depois que ela passou a trabalhar em quadra coberta, dar aula de natação em local coberto. Então, o dano já foi acumulado. Todo ano eu vou ter câncer de pele. Todo ano, obrigatoriamente. Fico louca. Quando eu chego lá, ela tá cheia de lesão pré-maligna. Eu falo, ai meu Deus. Aí eu tenho que resolver, né? Passar as coisas. Mas acaba tendo, acaba sendo recidivo, porque o fotodano está numa área muito extensa do corpo, né? Se não faz rastreio, vai perder linfóide. Com relação à transformação maligna do lentigo, a gente pode ter ocasionalmente uma atipia, tá? Então ela começa a ter uma proliferação diferente ali no histopatológico. E essa atipia dos lentigos é o que tem relação com o desenvolvimento do lentigo maligno, tá bom? Mas claro, não é porque você tem um lentigo com atipia que necessariamente você vai ter um lentigo maligno, tá? Essa relação ainda não é bem estabelecida de quantos por cento de lentigos atípicos vão se tornar lentigo maligno. Isso não é bem evidente. Mas é claro que a gente sabe que os lentigos solares são um fator de risco independente do desenvolvimento de melanoma, tanto por conta do fotodano, como também pelas próprias lesões que podem sofrer na malignização. E como é que a gente trata? Muitas vezes os pacientes procuram o dermato para tratamentos estéticos mesmo, né? E que, assim, o tratamento estético ele não é tão satisfatório. Então o paciente espera que ele vai voltar a ter a pele como era antes, né, enzima e tudo mais, isso não é uma realidade. A gente consegue melhorar bastante, mas não anular as lesões, porque o fotodano já foi muito extenso. Mas tem muito o que fazer sim, tá? Então tem muita preocupação estética, mas a grande questão é que por ele ser um indicador, um indicativo de fotoexposição, a gente tem que monitorar essa pele para que ele não venha desenvolver um melanoma cutâneo. Na verdade ele vai desenvolver, se ele tiver que desenvolver, ele vai desenvolver, a gente vai dar um diagnóstico precoce, né? Se tudo der certo, se a gente fizer um bom rastreio, a gente vai dar o diagnóstico ainda de lentigo maligno, caso seja o caso, que é o melanoma in situ. Não vai chegar a ter metástase, não vai entrar naquele cálculo de Breslow que a gente fez, não vai entrar naquelas tabelas, porque o melanoma in situ tirou, não fez metástase, estava na epiderme e está curado. E aí, o que a gente faz para tratar, né? Isso daí já é do dermato, mas a gente não usa ácidos clareadores, porque não resolve. A gente acaba fazendo crioterapia, que congela as lesões, né? Quando são muitas lesões, não são eletivas para crioterapia. Dá para fazer cirurgia, para poder fazer exércise das lesões se forem poucas também. Laser, dependendo do tipo de laser, pode melhorar também. E claro, medidas preventivas, evitar a exposição solar e muita proteção solar, muito filtro solar. Esse aí é o mais feio, tá? Que é o lentigo simples. Que é muito feio, gente. O lentigo simples, ele é uma mácula marrom, que geralmente aparece com uma idade mais precoce em relação ao lentigo solar e praticamente não tem relação nenhuma com a exposição solar, tá? São essas máculas escuras que acontecem principalmente nas mucosas. Daqui a pouco eu vou mostrar uma foto bem bonita para vocês, tá? Com relação ao epidêmio,
A gente costuma ver o lentigo simples em que a gente não sabe exatamente a frequência que tem em adultos e crianças, só que o que a gente sabe é que eles são encontrados igualmente em todos os sexos, tá? As lesões isoladas podem estar presentes desde o nascimento, principalmente nos recém-nascidos com maior pigmentação. E aquelas lesões que são menos pigmentadas são menos comuns de encontrar desde o nascimento, tá? Então a criança quando nasce no lentigo simples geralmente está mais escuro. Eles podem aumentar de tamanho durante a infância ou a puberdade. Algumas vezes eles podem aumentar de forma eruptiva, ou seja, aparecerem muitas lesões. E aí o nome disso é lentiginose, tá? E a gente não sabe exatamente quais são os fatores precipitantes, tá bom? Sabemos que acontece uma ativação melanocítica no lentigo simples e ele também é responsável pelaquela melanonica longitudinal que a gente viu no melanoma. Vocês lembram? Que era um risquinho preto? Aquele risquinho preto da unha pode ser lentigo simples. Então, quando você faz a biópsia, você acaba encontrando no histopatológico lentigo simples e não névoa, não melanoma. Mas a gente acaba sempre indo para biópsia, tá? Por ver uma melanoníquia de surgimento recente. Nas raças com pigmentação mais escura, o lentigo simples ele é o padrão histológico mais comum encontrados naquelas lesões acrais pigmentadas, ou seja, pé, unha, mão. Geralmente a gente biopsia não vem névoa, vem lentigo simples, tá bom? Então acaba sendo um diagnóstico diferencial. Máculas orais, elas podem ser encontradas em adultos, principalmente com mais de 40 anos, aquela que a gente viu na imagem, tá? Geralmente na borda do lábio, mas pode ter na gengiva, pode ter na mucosa oral, no palato. E até 30% dos melanomas na cavidade oral, dos caucasianos, são precedidos por melanoses durante meses ou anos. Então aparece uma melanose, um lentigo, naquela mucosa oral durante anos. E o paciente acompanhado nunca mudou, apareceu, mas nunca mudou. Pode virar melanoma, tá? 30% dos melanomas de cavidade oral são precedidos por essas lesões, então são sinal de alerta também. A lentiginose e a melanose da junta genitália feminina são condições benignas, tá? E é difícil que a gente tenha atipia e progressão para melanoma desse tipo. Eu vou mostrar para vocês, olha que lindo. Eu fiquei dando bom com essa foto, eu e meu marido olhando, e eu falei, amor, isso daí é uma vulva ou não? Ou é uma orelha? Aí não é. Isso aí é uma genitália feminina, tá? Olha o tanto de lesão. É bem feio, né? Olha o tanto de lesão, melanocítica. E isso pode surgir de forma eruptiva, não tinha, de repente começou a aparecer, assusta, né? Oi. Não tem exposição solar sobre Não tem relação. Não tem relação. Influência genética, né? A característica, e nem assim de influência genética não está bem explicada não, tá? Mesmo no livro eles falam que acredita-se que seja influência genética, que não se conhece ao certo quais são os fatores predisponentes. Então, os lentigos simples, eles costumam ser homogêneos, tá? Podem aparecer em qualquer lugar do corpo, incluindo mucosas, incluindo região colo-plantar, incluindo as unhas. Não tem predileção pelas áreas de exposição solar, justamente porque a gente não tem esse fator causal. E as lesões nas membranas mucosas, elas geralmente têm bordas irregulares e elas podem ser mal definidas, tá? Podem ter vários centímetros de diâmetro, então pode ser uma lesão muito grande que vai te confundir e achar que é um melanoma, tá bom? Mas aí a gente acaba fazendo um diagnóstico diferencial biopsiando. Eles podem ser solitários, então pode ter uma lesão só, ou múltiplas, como eu falei. Tem influência genética, mas não se sabe ao certo como isso é feito e não é necessário tratar, tá? A biópsia é só se tiver suspeita de atipia, tá bom? Aí a gente tira. Agora, por exemplo, vou dar um exemplo, né? Aquela genitália que a gente viu.
fosse tirar todas aquelas lesões, ia causar uma mutilação daquela mulher, né? Então, a gente precisa ir acompanhando. Se tiver suspeita de atipia, o que é uma suspeita de atipia? Lesão crescendo, mudando de cor, aí sim, a gente faz uma biópsia incisional para poder fazer um diagnóstico diferencial. Mas por que é importante que vocês conheçam? Para não assustar com isso, tá? Em unidade de saúde da família, vocês podem se deparar com esse tipo de coisa e vocês vão assustar, tá? Oi? Mas pode sofrer atipia. Assim, na região de genitália feminina não foi descrita a malignização, mas o que o tratado fala? Se tiver suspeita de atipia, aí biopsia, tá? Ou seja, se começar a sofrer alteração, faz biópsia para ver se não é melanoma. Mas se for lesão oral, não. Acompanhar. Também para ver se vai sofrer atipia, tá? O segredo dos nevos acaba sendo isso, tá, gente? Os nevos não, as lesões melanocíticas. Acompanhar para ver se não vai ter mudança. Na grande maioria delas, a gente não precisa tirar, porque é a minoria que vai sofrer transformação maligna e algumas não sofrem. Então a gente precisa acompanhar, tá? Se tiver alteração, se começar a mudar, se tiver dinâmica daquela lesão, aí sim. Por isso eu falo para vocês, quando a gente vai coletar uma anamnese dermatológica, a gente precisa perguntar se essa lesão mudou. Como que ela começou? Ela começou assim? Tá, quanto tempo? Foi quanto tempo de mudança, desde o surgimento até estar da forma como está me apresentando agora? Porque tudo isso faz diferença, tá? Vou dar um exemplo. Oi? Oi? Tá, vou só dar um exemplo. Mancha café com leite. Mancha café com leite é esperado que cresça conforme o crescimento da criança. Então, chega a mãe com uma criança de 7 anos e fala: doutora, eu estou super preocupada. Quando era bebê, a mancha era desse tamanho, agora para desse, o menino está com 7 anos. A gente fica tranquilo. Mancha café com leite, não sofre malignização e tende a crescer conforme o crescimento do corpo da criança, tá? Agora, era um nevo congênito, que a gente já vai chegar lá. Uma pinta que nasceu com a criança. Tá crescendo, tá mudando de cor. Meu Deus do céu, vou tirar isso. Tá, pode falar. Com relação à questão de população com a pele mais escura, eu não entendi muito bem qual é a relação disso. Aqui, ó. Onde eu estava falando isso? Na população com pele de raças mais escuras, o que acontece? Aquelas lesões que aparecem nas mãos e nos pés, geralmente são lentigos. Quais lesões? Pinta na mão, pinta no pé, pinta na unha. Geralmente, quando biopsia, acaba sendo lentigo simples. Diferente da população caucasiana, que a gente fica mais em alerta ainda para melanoma, tá? É isso. Lembra que eu mostrei na epidemiologia que raça negra tinha baixa incidência de melanoma? O gráfico da população branca era lá em cima. Vocês lembram disso? O gráfico da população branca estava lá em cima e da população negra, hispânicos, estava lá embaixo. Então, quando a gente biopsia, geralmente vem lentigos, tá? A mancha mongólica, ela também dá uma assustadinha quando a gente vai fazer puericultura nos bebês. Então, geralmente ela está na região lombosacra, tá? Mas ela pode aparecer em outras regiões. Nossa, engraçado, eu acho que o livro só colocou lombosacra, mas ela aparece em outras áreas do corpo, tá bom? Tem essa cor azul, cinza azulada, tá presente geralmente no nascimento, muito mais comum em asiáticos, tá? Eu vi um estudo mostrando que 100% dos bebês das Filipinas nasciam com mancha mongólica, então é bem comum na população asiática e também em descendentes. Como aqui no Brasil a gente é muito miscigenado, às vezes a pessoa nem sabe que tem ascendência asiática, tá lá uma criança com mancha mongólica, a gente não consegue se basear muito nisso. Geralmente essa mancha ela some durante a infância, tá? Então acaba não sendo necessário tratar. Isso eu já falei? Tá. Raramente essas lesões aparecem depois do início da infância, tá bom? Geralmente é bebezinho mesmo. Difícil a mancha aparecer depois, tá? Elas costumam regredir no início da infância, mas elas podem ser persistentes. Então, olha, em 4,1% dos homens japoneses com idades entre 18 e 22 anos foi encontrada mancha mongólica, tá?
Pode acontecer em todas as raças e... não era das Filipinas, era malasianos, mas tá tudo perto. Olha, o estudo mostrou que de 100%, que em 100% de malasianos, entre 90% a 100% dos mongóis, japoneses, chineses e coreanos, 87% dos índios bolivianos, 65% dos negros no Brasil e 17% dos brancos na Bolívia vão ter a mancha mongólica e 1,5% dos brancos no Brasil, tá? Ou seja, todo mundo pode ter. Alguns mais, outros menos. Tratamento. Se a lesão for persistente, somente para fins estéticos, tá? Porque não vai, a mancha mongólica ela também não vai malignizar, mas é aquela coisa, a criança cresceu, né? Tá com 18 anos, 20 anos. Uma menina, por exemplo, que quer usar biquíni, se incomoda, geralmente vai tratar, vai procurar laser, tá? E aí o resultado é bom. Nevo de iota, outra coisa que vocês podem acabar vendo também e dar uma assustada por conta da manifestação clínica da esclera, porque tem pigmentação na esclera também. A gente vai ter uma placa que geralmente ela é unilateral, marrom azulada, mas ela pode acontecer de forma bilateral também, tá? Mais comum nos asiáticos e negros, e a gente acaba tendo o nevo de iota nessa população de pele mais escura. Pode aparecer nos primeiros meses de vida, durante a infância, e é mais raro o surgimento depois dos 20 anos de idade, geralmente em adultos jovens ou em crianças. E não é considerado uma condição hereditária, tá? Então, pode ter. Ele tende a aumentar ao longo do tempo, ele é persistente ao longo da vida toda, tá? E uma coisa interessante é que o nevo de iota, ele pode ter flutuações da intensidade da pigmentação de acordo com o momento hormonal daquela pessoa. Então, a mulher, no período menstrual, vai ter o nevo de iota mais escurecido, no período da puberdade escurece também, na menopausa também sofre alteração de pigmentação. Então, ela tem essa característica, né? É muito raro que sofra malignização, mas existem casos descritos, tá? Tratamento laser, principalmente para fins estéticos, tá, gente? Como é rara a malignização, quem tem nevo de iota e pode tratar, o laser ele é bem eficaz. Olha uma coisa interessante, os pacientes com envolvimento ocular devem ser acompanhados pelo oftalmo, então a gente precisa encaminhar, tá? Encontrou um paciente com nevo de iota, tem que fazer encaminhamento para o oftalmologista. Por quê? A maioria dos melanomas associados ao nevo de iota são melanomas oculares, tá? E esses pacientes de nevo de iota também têm uma chance maior a desenvolvimento de glaucoma. Então esse é o paciente que vai fazer acompanhamento com o oftalmo. Eu me perdi. Vai nascer já com esse nevo? Não necessariamente adquire. Tá? Pode surgir, não costuma surgir depois dos 20 anos, mas pode aparecer ao nascimento, pode aparecer quando está bebezinho, quando está criança, quando está adolescente e fica ao longo da vida toda, tá bom? E o câncer de pele mais relacionado, o melanoma mais relacionado ao nevo de iota é o melanoma ocular, tá? Então por isso que é tão importante a gente fazer o encaminhamento para o oftalmo. E também pela associação do glaucoma, né? Então a gente vai fazer o que com esse paciente? Vai tratar para fins estéticos e vai biopsiar se a gente tiver alguma lesão suspeita desse nevo de iota. Exemplo, o paciente está falando que surgiu um nódulo novo ali na região do nevo dela, do nevo de iota. Biópsia, tá, gente? A gente não perde oportunidade. Vai biopsiar. Esse aqui, depois da aula da semana passada, acho que todo mundo ia falar melanoma nodular. Não é? Parece, não parece? Pois é. De vez em quando eu meto a faca no assim e é bem nevo azul. Vou falar que bom. Que bom que era nevo azul. E acho engraçado porque assim, geralmente, né, eles aparecem na infância e adolescência. Aí eu tava com uma paciente que ela era mãe de uma colega médica, né? Foi fazer um botox e a gente foi fazer o exame dermatológico. E eu achei uma lesão nodular na mão nova. Aí ela falou, isso aqui tem uns 2 anos e está crescendo. Eu falei, meu Deus, melanoma nodular. Fizemos a biópsia, é um azul novo, numa paciente de mais de 60 anos. Eu fiquei chocada. Eu falei, né? É que é menos comum, mas pode acontecer.
Bom, então a gente vai ter ou uma pápula, ou nódulos, ou uma placa firme, mais azulada, ou pode ser um preto azulado. Eu confesso, gente, que eu só vejo a cor azul quando é realmente mais azul, tá? Aqui pra mim tá um preto azulado, pra mim, esse é o tipo de lesão que com certeza eu faria biópsia excisional, tá? Mas pra estar no livro dizendo que isso é um nevo azul, foi biopsiado e veio como nevo azul, entendeu? Essa é a questão. Então a gente vai ter geralmente o início durante a infância ou adolescência. Eles são agregados de melanócitos dérmicos, então agregados de células produtoras de melanina e que são altamente pigmentados, né? As lesões podem surgir em qualquer lugar do corpo, inclusive vagina, colo de útero, próstata, cordão espermático e linfonodos, tá? Então às vezes a gente vai biopsiar uma lesão aí e vai vir um nevo azul, tá tudo certo, que bom, quero um nevo azul. Aí a gente tem o nevo azul celular, que esse não é tão bacana assim, tá? Eles são os nódulos ou placas também azuladas, acinzentadas, geralmente de 1 a 3 centímetros. Olha que coisa horrorosa, esse daí é outro que eu meteria faca, com certeza. E nossa, tem muita cara de melanoma, muita cara, nodular ainda. Ele pode ter uma superfície lisa ou irregular, tá? Os locais mais comuns são glúteos, área sacrococcígena, couro cabeludo e face e pés. Couro cabeludo, se eu tenho uma lesão dessa em couro cabeludo, tem um nódulo também, tá? A gente vai biopsiar. Se vier nevo azul, ótimo, que bom. Os nevos azuis malignos, e olha, mesmo sendo um nevo, o nevo azul celular, ele é o que mais transforma em malignidade, tá? A gente pode ter nevos azuis malignos que são raros, tá? Que são formas de melanoma cutâneo e eles costumam ser derivados dos nevos azuis celulares, que são aqueles que são mais irregulares. O couro cabeludo é o local mais comum de ocorrência e o linfonodo também. O couro cabeludo é o local mais comum de ocorrência e os linfonodos são os locais mais comuns de metástase. Então, já que eu posso ter lesão linfonodal, é muito mais fácil de eu metastatizar, tá? Esse é o raciocínio. Mas o couro cabeludo é o local onde mais acontece a malignização do nevo azul. Por quê? É um local de difícil inspeção. A gente não olha o couro cabeludo de paciente em exame de rotina, o próprio paciente não vai olhar. Às vezes, se for um paciente masculino, que tem menos cabelo, ou então calvo, ou uma mulher que tem o cabelo mais fininho, vai acabar sentindo, mas é bem difícil de dar diagnóstico de melanoma de couro cabeludo e até de nevo de couro cabeludo, a gente às vezes demora um pouquinho. Alguém está perguntando? Não. Os nevos azuis malignos, eles podem surgir do celular, que previamente é benigno, podem surgir também de nevo de ota, tá? Por isso que se a gente vê surgimento de nódulo, a gente tem que biopsiar. E nevo de ito também, que é um outro subtipo, mas eu não trouxe para você, porque tem muitos tipos de lesões globos, tá? A gente vai falar dos mais comuns. Ou pode surgir do nada, tá? Um nevo azul maligno. Sem ter uma lesão prévia. Tratamento. Quando a gente tem nevos azuis de menos de 1 centímetro, aquele nevo que é clinicamente estável, que tem uma história que já está lá há muitos anos, não cresce e tudo mais, não tem características atípicas, né? A gente mantém o acompanhamento, tá? Tranquilo. Agora, se a gente começa a ver algum tipo de atipia ou tem uma história de surgimento recente, a gente vai biopsiar. Justamente porque corre o risco de ser um nevo azul maligno, que é um tipo de melanoma. A variação histológica, ela vai ser considerada principalmente naquelas lesões recidivantes também. Então eu tinha o nevo azul, tirei, voltou, biópsia de novo, tá? Se eu tiver uma recidiva, vou biopsiar. E claro, se eu tiver qualquer tipo de modificação. Os nevos azuis celulares, aquele feio, atípico, devem ser ressecados completamente para a gente evitar recorrência e porque ele corre risco de transformação maligna e metástase. Então, a partir do momento que eu vi um nevo azul
celular que tá feio, igual aquele que eu mostrei na foto, tira, tá? A gente vai simplificar tirar. Vocês, se tiverem unidade de família, ou até se aparecer isso no pronto atendimento para vocês, eu acredito que vocês já encaminhariam de qualquer forma para o dermato, por verem as lesões irregulares, com mudança de cor. Mas essa é a conduta que deve ser feita, tá? A abordagem dos nervos azuis celulares típicos, ou seja, aqueles que não estão sofrendo variação de cor, que não estão crescendo, varia. Mas se for difícil de observar, exemplo, se for no couro cabeludo, que é difícil da gente fazer acompanhamento, a gente vai mandar tirar também, tá? Porque eu não consigo acompanhar de forma... O paciente não vai conseguir ver se está sofrendo alteração ou não, para ele poder buscar atendimento médico, tá? Eu sou do... É que assim, eu falo tanto, né? Mas eu sou do seguinte pensamento. Tem sinal de etipia, tira. É um nevo feio, por exemplo, um nevo azul celular feio, não tá bonito, mesmo que não esteja sofrendo transformação, tira também. Tira porque tá feio. Às vezes o paciente não tá vendo, às vezes está sofrendo transformação de forma vertical, o paciente também não tá vendo, então eu prefiro tirar, tá? Celular, não os benignos, não os simples. Ok. Nevo melanocítico adquirido comum, que é a creatina que a gente tem, tá? A maioria delas. Então a gente vai ter elas diferenciadas em 3 tipos. O nevo juncional, que geralmente é uma mácula marrom, pode ser preta, que tem os ninhos melanocíticos e geralmente está localizado na junção dermoepidérmica, tá? Ali na membraninha basal, na junção dermoepidérmica. Esses são os nevos juncionais. Os nervos intradérmicos, eles já se apresentam como uma pápula marrom clara ou cor da pele, com os ninhos de melanócitos na derme. Então sai da epiderme e vai para a derme, tá? E o nevo composto já é uma pápula marrom, que tem características histológicas combinadas, tanto do juncional quanto do epiderme, tá? Esse é o nevo composto. Professora, como é que a gente vai ver isso olhando para a cara do nevo? Não vamos ver, tá? Isso daí vem da biópsia. O que a gente imagina é olhando as lesões, eu olho isso daqui e falo, esse daqui é um nevo intradérmico, porque ele é mais ou menos da cor da pele, não é pigmentado. Esse daqui tem cara de ser um nevo composto, porque ele é mais altinho, tem uma coloração marrom clara. Esse aqui é um funcional, porque é uma mácula, não é uma placa, não é um nódulo, tá bom? Aqui. Olha a diferença do nevo para o melanoma. Aqui são só nevos, tá? É que nessa primeira imagem aqui, a gente tem a foto sem estar aumentada pelo dermatoscópio, tá? É uma visão macroscópica e aqui é uma visão olhada no dermatoscópio, aumentada, tá? Vocês lembram que o melanoma, eu mostrei para vocês que tinham vários pontinhos na borda, que a gente chamava de glóbulos periféricos. Vocês estão vendo que aqui a gente não tem aqueles pontinhos? Então isso, apesar de não ser uma lesão tão simétrica, né? Vocês veem por que o ABCD não é levado tão ao pé da letra? Apesar de não ser uma lesão tão simétrica, das bordas serem irregulares, olha, a gente não tem nenhum sinal que fale a favor de melanoma. A gente não tem área de regressão, não temos os glóbulos periféricos indicando o crescimento da lesão. Então, tranquilo. Esse é o tipo de lesão que quando eu coloco o dermatoscópio e olho, eu falo, vai ficar aí pro resto da vida. Isso daí dificilmente vai malignizar, tá? Então, esse é um nevo melanocítico comum, adquirido. Por que adquirido? Porque a pessoa não nasceu com ele, tá? Apareceu ao longo da vida. Aqui, bonitinho, o nevo dérmico. Ele ou é marrom clarinho ou é da cor da pele, tá? E ele é mais altinho. Com relação ao epidêmio, os nevos melanocíticos estão relacionados à idade, raça, fatores genéticos e ambientais, tá? Então, a minoria dos nevos vão estar presentes desde a infância. Geralmente, eles aumentam em número e alcançam o pico de número aí até os 30 anos de idade, tá? Então, esses nevos vão sendo adquiridos ao longo da vida, nesse período de infância e juventude. E o período mais rápido de desenvolvimento é na puberdade. Na puberdade,
é o momento em que tem também mais exposição solar, né? Assim como a infância, a puberdade também, e até alguns abusos, especialmente em países desenvolvidos que, durante esse período de puberdade, as crianças vão estar fazendo esportes ao ar livre, vão estar mais expostas, vão ter brincado ao longo da infância toda, muito ao ar livre, podem ter tido exposições mais intensas ao sol. Os caucasianos, eles têm mais número de negros em relação às outras raças, tá? Afro-americanos, asiáticos têm menos negros em relação à população caucasiana. E a maior prevalência dos negros são associados a pessoas com pele clara, principalmente daquelas pessoas de fenotipo 2, tá? Que é aquela pessoa que é difícil de bronzear. Não é que não bronzeia de jeito nenhum, mas é muito difícil. Se queima com facilidade e se bronzeia com muita dificuldade. Foi demonstrado que o aumento, que números aumentados de negros se agrupam em famílias, principalmente naqueles com história de melanoma familiar, tá? Então a gente tem um fator genético muito importante, hereditário, na proliferação dos nervos melanocíticos adquiridos. Os fatores genéticos, eles parecem determinar diretamente o potencial daquele indivíduo de desenvolver nervos melanocíticos, mas, gente, a expressão final desse fenótipo, né, vai ser diretamente influenciado pela exposição solar. Então, se eu tenho uma alta predisposição genética a ter nervos melanocíticos adquiridos, mas se eu não tiver exposição solar, eu vou ter muito menos lesões, tá? Então, a exposição solar acaba sendo um fator muito importante no desenvolvimento das neoplasias. Lembrando que é uma neoplasia benigna, tá? A gente acredita, a patogênese do é ótima, uma página inteira e mais ou menos nada. Mas assim, basicamente para vocês entenderem o que acontece, né? Acredita-se que os nervos melanocíticos, eles se originam das células troncos da crista neural e migram da crista neural para a epidérmide. É isso, tá? Essa é a pergunta. Os fatores que levam à formação dos nervos são pouco compreendidos, então a gente fica com os fatores de risco: influência genética, exposição solar e raça. A gente vai ter lesões bem delimitadas, geralmente redondas ou ovoides, medindo entre 2 a 6 milímetros de diâmetros, geralmente regulares e simétricos como um todo, mas podem ser assimétricos também, tá? Muitos nervos aí, ó, apresentam uma leve assimetria. As bordas geralmente são regulares e bem definidas, mas podem ser irregulares também, mesmo assim tá tudo certo. A gente pode ter lesões atrás, então olha aqui, o nervo do pé. E nas outras regiões do corpo, e nas outras regiões da pele, em áreas que não necessariamente são cotas postas crônicas, tá? Mas naqueles locais onde a gente tem queimadura solar, vai ter maior proliferação genética. Aqui, qual que é o seu nome? Oi? Ivo. Aqui, olha, a gente tem um pé de uma pessoa provavelmente caucasiana, certo? Aqui se trata de um nervo melanocítico adquirido. Na raça negra, geralmente não se trata de um nervo melanocítico adquirido, e sim de um eritilo simples. Entendeu? Essa é a relação. A relação dos nervos melanocíticos com melanoma, né? Então a gente tem uma porção significativa de pacientes de melanoma que falaram que tinham previamente um nervo melanocítico de longa duração no local em que aquele melanoma se desenvolveu. E isso a gente viu também no desenvolvimento de melanomas, né? A gente viu que os nervos melanocíticos comuns, eles têm uma chance de se tornar melanoma, mínima, né? Mínima, mas existe. E quanto mais nervos melanocíticos eu tenho, maior o risco de melanoma, né? Se eu tenho 10 nervos, eu tenho menos risco que uma pessoa que tem 100 nervos. E o tratamento? O tratamento vai ser sempre exército, né?
Mas quando que a gente vai tirar? Não dá para tirar todos os nervos. Não tem indicação de fazer isso, tá? Então a gente vai tirar um nervo cívico. Essa lesão sofreu modificação. Se tem uma aparência clínica atípica, tá? Ou suspeita de melanoma, aparência clínica atípica, gente, é o quê? Alteração de cor, irregularidade de bordas, crescimento progressivo. 3, razões cosméticas, né, que seriam as razões estéticas. Então, eu tenho uma pinta no nariz, me incomoda, vou tirar. E irritações repetidas, porque isso também gera atipia. Um dos meus nervos atípicos que eu tinha, eu nem via ele porque ele ficava bem aqui no aro do sutiã. E o aro do sutiã, ao longo da vida toda, ia irritando essa região, por conta do atrito e tudo mais. E aí ele se tornou um nervo atípico por conta disso. Não era uma área fotoexposta, nunca houve exposição solar, mas era um nervo adquirido por conta de razões genéticas, né? Devido a essa irritação repetida, acabou tendo atipia e poderia se transformar em melanoma. Então precisa fazer exames. Se é aquela pessoa que fala, eu vivo machucando, sei lá por quê, bato a unha, tem que tirar, tá? Aqui um nervo melanocítico acral. Isso é importante quando vocês forem olhar. Se uma pessoa fala, eu vim aqui porque eu tô com essa mantinha. O que a gente olha, gente? Estão vendo sulcos paralelos? Sulcos paralelos. A gente tem padrão de treliça, tá? Então, o padrãozinho de treliça são os melanócitos, né? A melanina depositada ali entre os sulcos. A gente não tem uma formação bizarra nessa região. A gente não tem nódulos, pápulas, nada que fuja da anatomia desse pé. Então a gente tem preservação dos sulcos nessas regiões acrais. Olha aqui, mesma coisa. Não tem preservação dos sulcos, não tem o padrão de treliça, ou seja, os melanócitos respeitam o formato anatômico desses sulcos. Todo mundo consegue ver? Aqui os sulcos não são paralelos, igual aqui nesse caso, isso aqui deve ser um pé. Deve ser um pé. Aqui a gente não tem sulcos paralelos, mas ainda assim, há respeito dos sulcos das regiões acrais. Essa é a base para que a gente possa afastar uma suspeita, tá? Ou tornar ela menos forte, uma suspeita de lesão maligna, ok? Agora a gente vai falar de atipia, tá? Ou nervo-displásico, são sinônimos, tá? Então a gente tem essa coisa de falar que o nervo atípico ou displásico é um pouco controverso, tá? Mas a gente costuma dizer que quando tem alterações morfológicas, quando tem assimetria, bordas irregulares, variações de cor, nós temos um nervo atípico ou um nervo displásico. A gente também vai ter um nervo atípico displásico quando no histopatológico tem uma alteração da arquitetura também daquela lâmina por conta desse nervo. Então, existem essas duas formas, o nervo atípico de suspeita clínica e o nervo atípico que veio do histopatológico, que confirma que aquilo é um nervo atípico e não um melanoma, por exemplo. A relação com o melanoma é complexo porque nem todos os nervos atípicos vão sofrer transformação maligna, tá? Mas os nervos atípicos sofrem mais transformação maligna do que os nervos comuns. Olha aqui. A gente tem uma borda irregular, né? Com um leve eritema aqui nessa borda. A irregularidade da borda parece que está crescendo a lesão para cá, né? A gente está com uma visão macroscópica, não no dermatoscópio, mas parece que tem um crescimento da lesão para cá. A gente tem uma heterogeneidade da cor, com partes que são pretas da lesão. E olha isso aqui, muito estranho, né? Essa região, essa heterocromia da lesão e essa placa mais hipercrômica em relação ao restante da lesão. Sinal de atipia, tá? Não está normal, não tem o sinal de homogeneidade da lesão. Geralmente, um nervo desse está presente num paciente assim, né? Tem um monte de pintinho. E a gente seguia por quê? Por um sinal de patinho feio. Então a gente vê várias plantas normaisinhas, bonitinhas, até que uma chama atenção. Geralmente esse vai ser um nervo displásico ou até mesmo melanoma.
Os nevos melanocíticos atípicos podem ser únicos ou múltiplos, tá? Na população geral, os nevos atípicos, eles costumam surgir de forma esporádica, sem ter relação com o melanoma familiar, mas isso é uma coisa importante, tá, gente? Mesmo assim, mesmo tendo um nevo atípico e você não tendo histórico de melanoma familiar, você está com risco de desenvolvimento de melanoma, porque o próprio nevo atípico é um risco de desenvolvimento de melanoma, tá? Eles costumam aparecer em torno da puberdade e esses nevos melanocíticos atípicos podem aparecer até a 6ª década de vida, tá? Então a gente precisa ficar esperto. O nevo atípico, ele pode ser um nevo comum que sofreu um tipo, bom? Por isso que as pessoas que têm muitos nevos precisam de um acompanhamento dermatológico ao longo da vida, porque pode sofrer transformação maligna a qualquer momento. Quanto maior o número de anormalidades clínicas presentes em um nevo, maior a chance dessa lesão ser uma lesão histologicamente atípica também, tá? A assimetria, que é uma característica do nevo atípico. Quanto maior a simetria, maior a probabilidade de atipia. Tamanho. Os nevos melanocíticos atípicos podem ter qualquer tamanho, que variam desde 5 até 15 milímetros, então eles podem ser grandões, tá? E geralmente, gente, quanto maior o tamanho desse nevo, maior a chance de atipia também. As bordas geralmente são irregulares e mal definidas, como a gente viu ali na primeira lesão. Só que elas não chegam a ser chanfradas e irregulares como a do melanoma. O do melanoma é claramente, totalmente uma bagunça irregular. A do nevo melanocítico não é tão gritante essa irregularidade como a do melanoma. Ela fica ali no meio do caminho, tá? Entre o nevo comum e o melanoma. No meio do caminho está o nevo atípico. E a coloração, que geralmente os nevos atípicos podem ter muitas cores. A grande maioria desses nevos melanocíticos atípicos são clinicamente estáveis, ou seja, não vão ter progressão, não vão terminar em melanoma mutante, tá? A maioria, porém pode acontecer, tá? E apesar de ser um fator de risco, a gente não pode afirmar que o nevo melanocítico é um precursor inevitável do melanoma. Ou seja, não é porque esse era o nevo melanocítico que com certeza ia se transformar no melanoma, tá? Olha que feio, né? Olha que coisa feia. Olha essa heterotonia. Muito feio. Isso daqui levanta suspeita na gente, assim, tá? Qual que é a indicação nesses casos? Vou falar de HIV segundo. Tratamento, a gente avalia individualmente a necessidade de exérese da lesão, levando em consideração os fatores de risco individuais daquele paciente, tá? Para o desenvolvimento do melanoma. E se eu suspeitar de melanoma, gente, a biópsia é sempre, tá? Se eu tiver dúvida, é sempre biópsia excisional. Não existe aquela coisa de tirar só a superfície da lesão. Lembra que se for melanoma, o crescimento vertical é o que mais vai dar metástase. Então eu tenho que tirar, fazer uma biópsia excisional com margem certinho. Aqui, meu Deus, eu não trouxe meu óculos. Deixa eu aproximar aqui para eu explicar para vocês. Eu tenho um nevo melanocítico que clinicamente, ou seja, não biopsiei, tá? Clinicamente ele é ativo. O que eu vou fazer? Tem histórico familiar positivo para melanoma, por exemplo? Sim. Então, vem aqui. Se eu tenho poucos nevos atípicos, eu faço acompanhamento entre 6 a 12 meses, fazendo fotos desses nevos para eu ir acompanhando, tá? Se eu tenho muitos nevos atípicos, mas histórico pessoal de melanoma, ou seja, eu já tive, o meu segmento vai ser entre 3 a 6 meses de acompanhamento, tá? E as fotos são de corpo inteiro, da maioria dos nevos atípicos. Nesse caso é indicado aquela mapeamento digital que eu falei para vocês, que é aquele exame que vai laudar todos os nevos, fotografar o corpo todo e documentar, tá?
Agora, se eu não tenho histórico pessoal positivo, familiar positivo para melanoma, se eu tiver poucos nevos, o segmento é anual. Então, a cada 12 meses, esse paciente vai para o dermato, a gente vai acompanhar as fotos dos nevos e ver se teve transformação ou não. Se tem histórico pessoal de melanoma e poucos nevos atípicos, o segmento é de 6 meses. E se tem muitos nevos atípicos, o intervalo de segmento é de 6 em 6 meses com muitas fotos. Tá? Esse é o segmento. Nevo melanocítico congênito. Isso é importante também para que vocês possam saber orientar, porque ocasionalmente vocês vão se deparar com bebês que chegam para vocês para a puericultura que vão ter nevos congênitos dos mais diversos jeitos, tá? Tanto os gigantes como os pequenos. Então a gente tem os pequenos que tem menos de 1,5 centímetros de diâmetro, isso já em adultos, tá? Os nevos congênitos médios que tem entre 1,5 e 19,9 centímetros, que já são nevos maiores, né? E os nevos congênitos grandes ou gigantes que têm mais de 20 centímetros de diâmetro nos adultos. Esses nevos grandes ou gigantes, eles têm um risco maior de melanoma. Tá? Oi? É uma característica. Pode ter hipertricose dos nevos. É uma característica do nevo congênito. Tá? Oi? Porque minha irmã, quando ela nasceu, o pai disse que ela nasceu com um nevo gigante. Eita. Aí ela foi crescendo e ela falou que o nevo ficou pequeno, era só um montinho. Que bom. É por isso que a classificação é feita já em adultos e não em crianças, porque ele pode alterar de tamanho conforme o crescimento do corpo. Então, proporcionalmente para um bebê, era grande, né? Tinha a cabecinha pequena. Aí cresceu, a cabeça cresce e fica pequenininho. Que bom. Mas vocês vão ver que é difícil. Gente, eu tive uma paciente que um medo gigante no hospital militar. E assim, eu nunca tinha pegado esse tipo de gente, até eu pegar essa menina, e era a que mais precisava. A mãe era contra protetor solar, mas só protetor solar, que ela estava maquiada, cabelo pintado, tudo. Não faz nem sentido. Mas protetor solar dava câncer. Aí tá, eu olhei, e era uma menina de 14 anos, ou seja, ela não tinha muito. Tava com a mãe que tinha que decidir, né? Aí tá, eu vi, ela tinha um nome congênito que pegava assim, desde aqui da região temporal até o mento e pegava a orelha inteira. A orelha toda dela era de nevo congênito. Toda a borda assim do rosto. Aí eu olhava e falei, pelo menos parte desse nevo está escondido pelo cabelo. Porque eu falei, tá usando protetor solar? Não acredito nisso. É uma estratégia da indústria para dar câncer de pele nas pessoas. E a menina dela com nevo congênito gigante. Qual foi o risco de melanoma? Ela falou, não, foi um dermatologista da USP que me explicou isso. Aí eu falei, entendi. Aí eu falei, olha, tem que usar protetor solar, tem que fazer um acompanhamento em centro especializado, porque pode sofrer transformação maligna, né, fazer melanoma e tal. Ela, eu sei, mas até hoje ela não teve câncer de pele, então a gente parou de ir. Eu falei, então tá. Eu escrevi um pontuário, oriento, a mãe falou tal coisa, disse não vai usar protetor solar e pronto, fim. Lavei minhas mãos. E esse é o tipo de paciente que a gente não pode seguir acompanhando. Por quê? Se não segue o que você está fazendo, não está sendo efetivo. Então, esse tipo de paciente você não pode mais acompanhar, vai ter que encaminhar para outro colega. Tá? Porque não tem relação médico-paciente, tudo que eu falo não serve e acredita em coisas que são mágicas. Então a gente não acompanha, tá? Mas o nosso papel é fazer a orientação correta, registrar no pontuário que fez a orientação correta, registrar o que a agricultora falou e fim, tá? Então os nevos melanocíticos congênitos, eles são presentes desde o nascimento, tá? Essa é a diferença do nevo congênito e do nevo adquirido. O nevo adquirido não nasce com a pessoa, o congênito nasce. E existem proliferações de melanócitos benignos, intraepidérmicos, dérmicos ou amplos. Aqui nesse nevo congênito, olha aqui na perninha do bebê, a visão macroscópica, e aqui eu fiz questão de trazer a visão de dermatoscópio, porque aqui a gente já vê os glóbulos que não são periféricos, eles são no centro da lesão. Estão vendo esses pontinhos? Vocês lembram que no melanoma tinha isso na borda da lesão? Então,
são coisas diferentes. Então, no nevo congênito, a gente tem os glóbulos, porque são constitucionais daquele nevo, e no melanoma, as lesões passam a apresentar os glóbulos periféricos, porque a lesão está crescendo por transformação maligna. São coisas diferentes. As características clínicas. Então, a gente pode ter pequeno, intermediário, que são geralmente ovais e muito simétricos, né? Podem ser levemente elevados no nascimento, ou pode ser maculares. A cor varia desde o marrom claro até o marrom escuro. Eles podem ou não ter hipertricose associada, que são os pelinhos, tá? Podem ter hipo ou hiperpigmentação perifolicular, então ao redor dos folículos são um pouquinho mais escuro ou um pouquinho mais claro. E alguns nevos melanocíticos congênitos podem ter a superfície áspera ou rugosa, tá? Não serem lisos. Aqui a gente tem lesões múltiplas, tá? E você vê que a manifestação clínica de cada uma é diferente. Aqui embaixo, na perninha, a gente tem uma lesão mais rugosa, e aqui em cima, aparentemente, mais rugosa. Aqui em cima a gente tem lesões que são mais claras, um marrom mais claro, em relação ao marrom mais escuro, e as texturas provavelmente são diferentes também, tá? Olha que dó. Esses são os nevos congênitos gigantes, tá, gente? Alto risco de melanoma desde o nascimento. Desde o nascimento. Geralmente essas crianças são operadas, vão ter que fazer enxerto de pele, é super difícil o tratamento cirúrgico. E eles tentam postergar a cirurgia para depois de 6 meses de vida, tá? Mas a gente vai entender um pouco mais. Já vou falar das manifestações associadas. Apesar de todos os tamanhos de nevos melanocíticos congênitos podem estar associados a melanoma, as estimativas históricas do risco de melanoma foram exageradas, tá? Então, houveram diagnósticos pregressos de melanoma em pessoas que tinham nevos melanocíticos congênitos atípicos, então erro de diagnóstico. Então, essa estimativa de que todos eles podem ter uma alta chance de sofrer malignização, ela é falha, tá? A gente precisa de mais estudos, de mais dados epidemiológicos para dizer realmente a chance de malignização de todos os tipos de tamanhos de nevos melanocíticos congênitos, apesar de todos eles poderem malignizar, tá? Só que é mais fácil que os grandes doentes malignizam. O risco potencial é relacionado ao tamanho dos nevos, então quanto maior o nevo, maior o risco. E como já falei, os melanomas são ligados aos nevos gigantes. Tratamento. A gente vai levar em consideração os fatores de risco, tá? Fatores de risco para melanoma e também o tanto que aquilo interfere esteticamente na vida daquela pessoa, daquele paciente. Exemplo, aquele bebezinho com nevo congênito gigante é um nevo desfigurante, então ele vai precisar de abordagem cirúrgica, né? Pessoas que têm nevo congênito no rosto, principalmente os intermediários ou até mesmo os grandes, que têm uma hipertricose, tem muito pelo, precisam tirar, porque aquilo gera um sofrimento, uma mudança na qualidade de vida, de autoestima, principalmente no período da adolescência, tá? Então, geralmente a cirurgia é feita mais ou menos nessa época. A decisão de remover o nevo congênito vai ser sempre individualizada para cada paciente, levando em consideração, né, o risco de melanoma, a idade do indivíduo, a localização anatômica, a proximidade com os estruturas vitais, a presença ou ausência da melanose neurocutânea. O que é isso? Vocês lembram que quando eu falei de melanoma, eu falei que poderia ter nas leptomeninges também? Então, quando eu tenho um nevo congênito, eu posso ter também melanose neurocutânea, que é uma melanose excessiva nas leptomeninges que podem resultar num melanoma no sistema nervoso central, tá? Que muitas vezes é fatal. Quem que vai diagnosticar o melanoma no sistema nervoso central? Difícil, tá? A gente faz tomografia, tem uma forte hipótese, principalmente na linguiça que aquela pessoa tem um nevo congênito, mas assim, muitas vezes a gente vê relato de caso em necrópsia, tá? O diagnóstico acaba sendo feito em necrópsia. Infelizmente, eles são pacientes muito jovens, porque pensa, nevo congênito nasceu com um fator de risco,
morrem ali na adolescência, com 19, 20 anos, tá? Bem triste. E claro, a gente também leva em consideração o resultado estético e a complexidade da remoção. Se, por exemplo, for um nervo, sei lá, congênito na mama de uma mulher aqui em cima, que ele não é tão grande, ela se incomoda, mas vai causar uma cicatriz, vai trocar um nervo por uma cicatriz. O que vai causar mais prejuízo estético para essa pessoa? Isso também tem que ser debatido, tá? Por último, gente, tá acabando. Lesão melanocítica no saco. Olha, e isso daqui é da graduação, que é tranquilo. Quando a gente estuda lesão melanocítica de verdade, eu lembro que na especialização eram 8 horas de aula, porque tudo isso a gente tem que entender patogênese, os fatores de risco genéticos, as mutações de proteína que fazem cada tipo de nevo. Eram 8 horas, eram 4 horas de manhã, 4 horas da tarde, a gente saía assim totalmente transtornado. É bem chatinho, mas esse aqui é o básico que vocês precisam saber, tá? Além disso, não tem necessidade não. Oi? Como é necessário fazer uma biópsia? Tira só uma pontinha e se precisar, tira. Em qual caso? Qualquer um? Não. Quando a gente vai tirar assim, só uma pontinha, geralmente a gente está biopsiando uma doença para fechar diagnóstico, tá? Vou dar um exemplo. É que a gente não costuma biopsiar hanseníase. Leishmaniose, tá? Estou com dúvida se aquilo ali é uma lesão de leishmaniose, se é uma micose cutânea profunda, que a lesão não está bem típica. Aí sim, eu tiro um pedacinho da lesão, fecho, mando para o histopatológico me dá o diagnóstico e aí eu trato, tá? Agora, quando eu tenho lesões melanocíticas, eu não tiro um pedacinho, eu tiro ela toda. Justamente pelo risco de melanoma. Então eu tiro ela toda, faço margens tanto nas bordas como profundas, para eu remover ela inteira, fechar e não deixar nada. E na biópsia vem margens comprometidas ou margens livres. Quando a margem está comprometida, eu tenho que rebordar. Tá? Tem que operar de novo. E dependendo do diagnóstico, se for um melanoma, por exemplo, a gente precisa ampliar essas margens. Então vou dar um exemplo. Se é um melanoma in situ, eu preciso ampliar a margem até a face muscular. Olha que coisa. Então, se é no rosto, eu tenho que ir até a face muscular para evitar que tenha célula residual de metástase, para dar metástase. Né? Então, a dermatocirúrgica daí seria um outro capítulo para a gente entender as indicações cirúrgicas de cada tipo, tá? É que assim, eu queria lentivar, mas explicando que uma tipo, você vou tirar a deformar o paciente. Aí depende. Então, é por isso que depende. Aí o lentivo. Se eu consigo remover a lesão inteira, se eu tenho uma forte suspeita, na verdade, assim, a atipia eu já vou saber que tem, né? Porque para eu estar querendo biopsiar, tem atipia. Eu vejo um lentivo, consigo tirar tudo sem causar dano ao paciente? Consigo. Então eu tiro tudo e mando a peça toda para biópsia. Agora não consigo tirar tudo. No rosto, por exemplo, é uma lesão muito grande. Aí eu faço uma biópsia incisional, não excisional. Faço uma biópsia incisional, tiro um pedaço daquela localização que eu acredito que esteja com a maior atimia ou já com melanoma e mando para biópsia. Veio o melanoma. Aí, geralmente não sou nem eu que opero, porque faço lesão extensa, precisa de retalho, precisa aprofundar e caminho celular. Tá? É isso. Nevo halo. É quando a gente tem um halo crônico em torno do nevo. Tá? Ele pode acontecer mais comumente no dorso de adolescentes, que tem um número maior de nevos. Tá? E a gente tem uma infiltração de linfócitos no nevo. E acabam acontecendo formação de anticorpos antimelanócitos que acabam fazendo com que esse nevo entre em regressão. Tá? E toda aquela melanina que está ao redor, que é produzida por aqueles melanócitos que são atacados também, ela é anulada, ela deixa de existir, porque ela deixa de ser produzida. Então, por isso que a gente tem a acromia. Ele geralmente afeta indivíduos com menos de 20 anos, geralmente 20% dos indivíduos com nevoado tem vitiligo, tá? E eles são menos frequentes naqueles nevos atípicos, tá? São menos frequentemente associados com características atípicas. Os nevos halos têm um componente central que vai ser o nevo, embora aqui, olha, vocês estão vendo que tem
tem, não tem mais nevo, é porque eu tenho regressão, tá? Ele tem um componente central que vai ser um nevomelanocítico e ele é circundado por um anel de pele hipopigmentada ou totalmente despigmentada, totalmente acrônica, tá? Pode ter um eritema que vai preceder o desenvolvimento do halo, justamente pelo infiltrado linfocitário que vai acontecer naquele nevo, que pode aparecer em um período de semanas a meses antes da formação do nevo, do halo. Olha aqui, início da formação do halo e um leve eritema na borda, tá? E aqui iniciando a formação de halo. Gente, quando a gente vê nevo halo, se a lesão for atípica, tá? É que não costuma estar associada a lesões atípicas, mas se a lesão for atípica, geralmente a gente biopsia. Por quê? Tratar de um processo inflamatório, o que está acontecendo? Está acontecendo carcinogênese, por isso que tem uma resposta inflamatória? Não sabemos. Aí a gente acaba biopsiando, tá bom? Isso na prática, comigo não. Se tem aula para biopsiar, então? Não foi isso que eu falei. Se houver atipia e houver halo, aí é um sinal ruim, tá? Mas o nevo halo, que ele não está relacionado com atipia, tá bom? Mas está relacionado com vitiligo, melanoma e nevos atípicos, tá? Ele não é comum, mas eu tenho nevo halo e nevo atípico, eu tenho não comum, tá? A presença de múltiplos nervos halo pode ser um sinal de melanoma ocular ou cutâneo em qualquer lugar, especialmente nos adultos mais velhos, tá? E a abordagem terapêutica vai ser individualizada. A gente vai, de novo, levar em consideração o contexto clínico, né? A história familiar de só de melanoma cutâneo, de nervos atípicos, para a gente pesar se vai biopsiar aquela lesão ou não, tá? Mas uma coisa importante. Presença de múltiplos nervos halo pode ser um sinal de melanoma ocular ou cutâneo. Ou seja, sinal de alerta para que a gente possa rastrear, investigar essa pele, olhar e ver se tem algum nevo atípico, que pode ser um melanoma, né? E a gente está achando que é um nevo atípico, ou se a gente já tem uma lesão que com certeza é um melanoma, tá bom? E encaminhamento para o oftalmologista também, uma vez que tem relação com o melanoma ocular, tá? Assim como o nevo de óculos, tá bom? Pessoal, é isso. Enfim, só. Olha, gente, nevos de lesões melanocíticas, né, as neoplasias melanocíticas, elas não são tão parecidas. Vocês acharam parecidas? Não, né? Achou? Dá pra diferenciar, né? Elas são bem diferente daquelas primeiras lesões de doenças, lesões elementares, né, que a gente estava vendo que era tudo a mesma coisa. As neoplasias melanocíticas não. A gente consegue ver as diferenças mais claras, às vezes a epidemiologia é diferente, fatores de risco são diferentes, então por isso que precisa levar em consideração. Então, fica tranquilo com relação a isso. O que é importante com relação às lesões melanocíticas? Algumas precisam de segmento, algumas precisam de encaminhamento, algumas têm potencial de malignização, outras não, e isso a gente precisa saber. Para saber quando que eu vou encaminhar e quando que eu vou tranquilizar o paciente, tá? Porque se eu encaminho, por exemplo, uma mancha café com leite que está crescendo no dermato, eu sobrecarrego o sistema, né? Aquele paciente que realmente tem uma lesão com risco de transformação maligna, pode deixar de ser atendido ou ter o diagnóstico dele atrasado, porque eu estou sobrecarregando o sistema. E a gente está se formando, vocês estão se formando para serem médicos do Sistema Público de Saúde, né? Do SUS. Então vocês precisam saber quando que vão referenciar e quando que esse paciente vai ficar com vocês, ok? Esse é um bom lugar para vocês trabalharem bem com neoplasias melanocíticas benignas e levarem isso para a vida, tá? Essa é a nossa última aula. Agora vocês vão poder descansar nas quintas-feiras. Ai, gente, eu tô feliz também, sério. Tô feliz porque é longe, geografia. Vocês vão poder descansar. Esse é o conteúdo da M2, tá? Que a gente teve nessas últimas aulas. Quando eu entrei na faculdade, me passaram um conteúdo programático falando assim, olha, você tem que abordar isso aqui em 2 semanas, isso aqui em 2, isso aqui em 3. Eu falei, meu Deus.
Aí a gente colocou o conteúdo. Que eu achava que a prova de você ia ser agora em maio, né? Aí eu fui ver, é no fim de junho, né? Dia 20 de junho. Eu falei, nossa, bem que eu queria ficar livre. Fala que a senhora está tendo contração. Eu pedi, mas Não deixaram. não. E aí eles falaram, não, depois a gente dá a prova com você. Mas legal, o negócio é a correção. Oi? Como a gente estudei por isso, pela senhora? Não, mas é. Ixi,